vou te mostrar um artigo que eu peguei do do Times of Israel agora, para a gente começar a conversar sobre o que está acontecendo no norte do país. Olhem isso aqui, gente. Olhem isso aqui. 200 mil israelenses já foram desalojados desde o início do conflito em Gaza. A maior parte deles no norte do país. E é sobre isso que a gente tem que conversar, Edilson. E aí, como é que você está vendo toda a tensão no norte? Bom, desde que começaram os conflitos no sul, em Gaza, se nós vamos analisar, falou-se que havia 3 brigadas israelenses dentro de Gaza. Eu sempre questionei esses números dos soldados ali, até porque, de certa forma, conhecidos, né, pessoas próximas que estão no efetivo do IDF, eles questionavam esses números e falavam que não era um efetivo assim tão grande. Chegou-se a falar de uma brigada inteira de blindados que invadiu Gaza e este número não era grande. Na verdade, a grande ofensiva foi preparada para o norte. As brigadas principais do exército israelense foram deslocadas para o norte. E a estratégia era contenção do Hezbollah lá no norte. Com a sequência dos ataques a partir de 7 de outubro do ano passado, iniciaram-se confrontos de artilharia. Aquele famoso, eu te dou um tiro, você me dá um tiro, dou um tiro, dou um tiro. Até que em outubro, final de outubro, esses confrontos passaram a sair desta linha, deste padrão. Começaram-se a atacar principalmente postos de observação e sistemas de inteligência de Israel no norte. Há uma rede de antenas de radar, sistemas de comunicação que captam sinais de todos os lugares. Esses eram os principais alvos. Postos de fronteira, a fronteira norte ela é porosa, diferentemente de todas as outras fronteiras de Israel, o norte ela é bastante poroso, porque não se consegue construir uma rede de defesa tão intrincada como, por exemplo, nós estamos vendo no Donbás lá, onde você não consegue passar com 5 linhas, 6 linhas. E por que isso? Porque desde que o Hezbollah existe no Líbano, os confrontos sempre ocorreram entre as duas forças. Então o posto de comando, às vezes, ele é incendiado, destrói-se. E tenta se reconstruir, depois ele é atacado novamente. Só que esses ataques têm sido muito mais frequentes. Até dezembro, 60 mil israelenses haviam sido evacuados do norte. Ninguém deu muita atenção para isso. Eu sempre estava falando nas lives sobre o confronto do norte ser o ponto principal. Acontece que o Hezbollah elevou o nível de ataques, especialmente no último mês. Ele chegou a atacar bases importantes e destruir estruturas importantes, como, por exemplo, os famosos radares Blue Pine, né? São os radares que são utilizados pela rede de defesa, por exemplo, do Arrow, que é o sistema de defesa balística. Vamos lá, vamos analisar do ponto de vista tático. Lembram do ataque de Israel a posições do ataque do Irã a Israel com os seus mísseis balísticos? A defesa aérea ela foi testada, ela foi avaliada nas suas capacidades. Esses sistemas de radares, eles não ficam acionados a todo momento, de tal forma que você pode rastreá-los, você pode identificá-los, você pode identificar as frequências de operação, os sinais e a distância, o alcance. Eles não são utilizados. Ninguém deixa o radar 24 horas ligado por dia, porque ele simplesmente dá a sua localização para o adversário. Mas durante aquele ataque, houve muita coleta de inteligência do Irã, que avaliou como Israel iria responder a esse ataque. O que nós estamos vendo agora, especialmente nos 2 últimos dias, é um ataque do Hezbollah a posições importantes, onde estão esses sítios de radares, antenas de comunicação, que são sistemas mais caros e os mais complexos da defesa aérea. Nitidamente, eles estão aniquilando a capacidade de Israel de se defender no norte. E houve uma mobilização emergencial das forças israelenses para deslocar mais tropas, e houve ontem o que eu chamei de ataque desesperado. Israel atacou uma série de posições no Líbano. Eu recebi a informação depois, sem confirmar ainda, de que houve inclusive ataques à própria capital, né? Mas houve ataques novamente a Baalbek e outras regiões no Líbano, além do Litani, onde a Força Aérea de Israel executou em 2 horas cerca de 60 ataques, bem mais do que operou em Gaza. Por que isso? Foi uma retaliação, talvez, a uma grande mobilização do Hezbollah, que conseguiu entrar na fronteira de Israel, e hoje nós temos 200 mil israelenses deslocados do norte. Isso não está na mídia, pessoal. Começou a sair agora.
O que está acontecendo? As forças do Hezbollah estão conseguindo perfurar as defesas de Israel no norte. Estão conseguindo atacar pontos. Houve a informação de que a própria fábrica, uma das fábricas da Rafael, produtora de sistemas de defesa, foi atingida por mísseis. Foram foguetes, na verdade, né? Do Hezbollah. Não se sabe ainda qual que é o dano. Essa fábrica está bem distante da fronteira norte. Então, o Hezbollah ele aumentou a intensidade dos seus ataques e a precisão. Ele tem atacado alvos mais estratégicos. E pelo que nós estamos vendo, há uma operação grande de Israel sendo preparada para um contra-ataque contra o Hezbollah no sul do Líbano. Isso escalonaria ainda mais o conflito, tá? Com uma diferença. Até agora, esses ataques, por mais que tenham sido notificados pela imprensa, eles dão conta de que ali não é o ponto principal da guerra, mas agora não tem como esconder mais. Esse ponto está mostrando que o conflito deve escalonar num nível muito maior do que nós vimos até agora. Tá? A ponto de recebermos a notícia também, hoje à tarde, de que as forças em Golã começaram a desminagem do território de fronteira com a Síria. A que ponto isso interessa? Talvez Israel vai iniciar uma operação de gancho através da Síria e tentar cercar o Hezbollah dentro do território do Líbano através da Síria? Pela confrontação direta é bem complicado, já tentaram. Isso teria algum resultado? Do meu ponto de vista, é uma operação bastante arriscada e muito problemática, que teria que envolver centenas de milhares de soldados. Tá? Vou falar aqui um número mais ou menos do que a gente pôde avaliar, de cerca de 300 a 400 mil soldados, uma mobilização do qual Israel não consegue manter por 3 meses. Não tem esse efetivo para fazer rotação, nem material para manter. Isso é algo bastante preocupante, porque o conflito pode tomar um nível maior. Ao meio disso, há uma negociação direta entre os Estados Unidos para tentar um acordo de paz que parece que Israel não vai aceitar novamente.